Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o processo de avaliação psicológica diante a psicologia e o processo de imputabilidade, complementando as nossas aulas sobre psicologia jurídica, né? Avaliação psicológica no contexto jurídico. Por que imputabilidade, pessoal? Porque o nosso papel como psicólogo dentro da avaliação psicológica é justamente avaliar a capacidade mental do sujeito diante de situações de crime. Então vocês vão entender um pouco sobre como é essa atuação do psicólogo e para que serve. Para isso você precisa entender o que é imputabilidade, o que é inimputabilidade, o que é semi-imputabilidade, tá bom? E a primeira coisa que a gente precisa entender é o objetivo de estudo. Então, como nós temos o objetivo do estudo, né, da psicologia é o comportamento, nós vamos avaliar esse comportamento diante os processos do campo, do direito, para que a lei e a justiça ela possa ser cumprida. Então, hoje, a avaliação psicológica ela vai atuar diretamente para os processos de análise do comportamento e de transtornos de personalidade, que foi a aula que nós vimos e que vocês estão tendo em psicopatologia, né? Vocês estão tendo essa disciplina, então vocês estão tendo contato com esses transtornos. Então, a ideia da avaliação psicológica dentro da área do campo do direito é avaliar se o sujeito ele é ou não, ele vai ou não, né, responder por determinados comportamentos, atos criminosos existentes por eles. Para isso, a gente precisa entender que o Código Penal ele vai enquadrar, né, a imputabilidade e a inimputabilidade no seu artigo 26, no Código do Processo Penal, que é o quê? Que lá vai enquadrar em 3 áreas. Então, o sujeito ele pode ter um enquadramento em 3 aspectos. Ele pode ser imputável. O que é o sujeito imputável? É aquele sujeito que ele tem capacidade cognitiva, ele compreende o que ele fez, ele tem a capacidade mental e ele consegue se determinar-se. O que é se determinar-se? Uma pessoa que tem a capacidade mental, que é o outro aspecto, capacidade mental, se ele tem a capacidade mental, ele tem que entender capacidade mental de quê? De compreender o seu ato, o seu comportamento ilícito. Se ele consegue compreender isso, ok, isso quer dizer que ele tem a capacidade mental, não só de compreender o seu ato, mas ele precisa compreender o que vai acontecer, o que é como consequência daquele comportamento. Então, se ele tem essa noção, ele compreende isso, a gente diz que ele tem capacidade mental. E ele precisa se determinar. O que é se determinar? É poder controlar os seus comportamentos. Ou seja, será que esse sujeito ele consegue tomar uma atitude diferente ao processo que ele está vivenciando? Então, peraí, ele percebe que se ele matar alguém, ele vai ser preso. Será que ele consegue não cometer esse crime devido a questões psíquicas? Se sim, a gente considera esse sujeito imputável, ou seja, é um sujeito que tem a capacidade mental e ele pode se determinar, fazer uma outra escolha, né? Não realizar tal comportamento. O sujeito semi-imputável, né? Esse segundo ponto, é o sujeito, muitas das vezes, que ele tem a capacidade mental, ou seja, ele consegue compreender os seus atos, eles conseguem compreender as situações, porém, ele não consegue, muitas vezes, se determinar. Né? Eles não conseguem se determinar, ou seja, eles não conseguem controlar os impulsos comportamentais. Como assim? Por exemplo, uma pessoa que é cleptomaníaca. Né? Vocês devem, não sei se vocês já viram esse transtorno, cleptomania, mas o cleptomaníaco é o sujeito que ele furta coisas, né, totalmente irrisórios, que não tem um valor. Então, esse sujeito, ele entende, ele tem a capacidade mental de saber que roubar, furtar é errado,
mas ele não consegue se determinar, ou seja, ele não consegue se controlar. Ele furta devido a um transtorno existente nele. Lógico, aí tem as outras áreas do direito. Por exemplo, no direito penal, nós temos um princípio, né, que é o princípio da insignificância. O que é esse princípio da insignificância? O princípio da insignificância é quando o sujeito ele furta ou rouba, ou ele comete algum delito de furto, roubo, que é irrisório o valor. Por exemplo, roubar uma caixa de fósforo, né? O cleptomaníaco pode fazer isso. Muitas das vezes não se enquadra, né, não faz o processo de enquadramento, quando o sujeito é réu primário, em semi-imputável. Se aplica o princípio da insignificância. Ou seja, o dono do estabelecimento que foi roubado uma caixa de fósforo, ele não vai perder nem ganhar, ele não vai ficar pobre devido a uma caixa de fósforo. Então, se aplica-se aí, né, o princípio da insignificância. Agora, se o sujeito ele comete esses determinados crimes em constância, aí sim, o sujeito ele pode ser considerado, né, não se determinar, se não controlar os seus impulsos, tá bom? Já o sujeito que é inimputável é o sujeito que ele não tem a capacidade mental e ele não consegue se determinar. Ou seja, ele não compreende os fatos à sua volta, ele não compreende o que está acontecendo e ele não consegue se determinar, ele não consegue escolher por si. Exemplo, um esquizofrênico, vamos supor, ele ataca uma pessoa. Se ele ataca uma pessoa e agride, esfaqueia, porque uma voz falou para ele. Ele não tem a capacidade mental e ele não consegue se determinar, porque ele pode dizer o seguinte: não, ele estava me perseguindo. E aí ele não tem essa capacidade de se determinar, nem mesmo de ter a compreensão sobre o que está acontecendo. Pessoal, a avaliação psicológica, ela vai justamente auxiliar e dar suporte para o enquadramento do sujeito entre uma dessas três existentes. Ou você vai fazer uma avaliação que enquadre o sujeito na imputabilidade, ou você vai fazer uma avaliação que vai enquadrar ele na semi-imputável ou na inimputável. O processo de imputabilidade, ela só é existente no direito penal. No Código Civil, nós não usamos esse termo nem esse processo, né? Porque no direito civil a gente já tem um outro processo, que é o processo, né, de curatela ou interdição. É quando o sujeito, que a gente chama de incapacidade absoluta ou incapacidade relativa, que são aquelas pessoas que têm, né, algum transtorno mental e não podem exercer alguns atos cíveis. Então a gente já tem um outro enquadramento, já é um outro tipo de avaliação. A nossa avaliação para inimputável ou semi-imputável e imputável e inimputável, né, nesses três enquadramentos, é no processo penal. Então, quando você faz uma avaliação dessa, por exemplo, você está destacando se esse sujeito é ou não apto a passar por um processo de pena dentro de uma área fechada, de um regime fechado, com outros presos ou não. Então, muito cuidado na avaliação psicológica dentro dessa área jurídica, porque é uma área que ainda se tem ainda um tabu, tá bom? Então, a imputabilidade a gente pode dizer que é a capacidade do sujeito de compreender e autodeterminar seu comportamento, que foi o que eu falei anteriormente, tá? Então, a gente precisa entender que para que o sujeito ele possa ser considerado imputável, né, ou seja, ele seja plausível a uma culpa e uma pena, ele precisa ter compreensão sobre o seu ato, ou seja, eu tenho compreensão sobre o meu ato criminoso. Por que eu estou trazendo isso? Porque a sua avaliação psicológica, ela vai permear dentro se o sujeito tem compreensão sobre o ato dele, se ele tem compreensão sobre os resultados e sobre os efeitos dela. Ou seja, eu tenho compreensão que o ato do meu ato que foi criminoso de matar alguém, eu compreendo que o resultado disso é uma pessoa não voltar à vida, porque a vida, segundo o direito penal, é o maior bem jurídico, né? Então, tudo que coloca o bem jurídico em risco, o maior bem jurídico, é sujeito a crime.
E os efeitos, eu sei que se eu matei, se o resultado foi esse sujeito morrer, eu sei que eu vou ser preso. Então, a sua avaliação ela precisa ser voltada justamente na compreensão desse sujeito entre esses três processos. A gente precisa ser atento a isso, porque quando a gente vai utilizar os instrumentos da avaliação, que é o quê? A entrevista, os testes, né? É o processo de coleta de informação, a anamnese, entre outras. A gente vai analisar justamente esses pontos. Quando nós fazemos na imputabilidade, o que nós mais utilizamos também é as visitas, onde nós podemos, diante disso, fazer um levantamento sobre a compreensão do sujeito entre as suas relações sociais, onde muitas das pessoas podem destacar para vocês qual era, né, a visão, o comportamento daquele sujeito, tá bom? Outra coisa que vocês precisam entender é o fato em si. Quando você vai fazer a avaliação, você não vai voltar. Então vamos supor que o ato criminoso está aqui. Você avaliou antes, certo? Ok, você avaliou antes, mas vocês não podem perder o foco que é principal, o momento do ato. Como esse sujeito ele estava. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando você vai fazer a avaliação desse ato, você precisa saber se o sujeito agiu pela emoção. Se esse sujeito agiu pela emoção, esse sujeito não é enquadrado na inimputabilidade, ou seja, não cumpriu uma pena normal, ele é um considerado imputável, ele vai cumprir a pena normal, porque a emoção, a avaliação emocional, quando você faz, essa emoção não exclui a capacidade mental do sujeito. O que aconteceu? Ele agiu por um impulso, né? E aí depois, em um segundo plano, né, que você vai analisar, é o tempo. Que tempo é esse? É o tempo que ele agiu pela emoção. Poxa, se for um sujeito que agiu só aqui pela emoção, será que ele planejou antes? Como foi que ele se comportou depois? Poxa, ele fugiu. Eu vi um caso recentemente de uma jovem, agora em Manaus, uma Miss, que foi assassinada pelo o namorado. Então, como foi que ele agiu antes? Será que ele programou? Será que foi um dolo? Né? Foi o dolo, que é quando tem a intenção de matar? Como foi que ele agiu no momento? Vou fazer uma avaliação. E depois? O depois ele é foragido. Então a gente sabe que ele tem, sim, olha só a minha avaliação que a gente já pode estar destacando. Ele sabe sim os efeitos, né, desse ato que ele cometeu, porque senão ele não teria fugido. Uma das ideias que a gente já se levanta, já é uma hipótese diagnóstica. Lembra do prognóstico? Por isso que é interessante, antes da gente dar um prognóstico, a gente levantar hipóteses diagnósticas, para que nós tenhamos uma base sobre o comportamento do sujeito. Beleza? Então, assim, para que o sujeito ele possa ser considerado responsável pela pena, nós vamos analisar, avaliar, fazer a avaliação psicológica de 3 condições básicas, tá? Primeira, esse sujeito ele praticou o delito? Se ele praticou, então se ele tem uma prática aí, direta ou indiretamente, por exemplo, Susana von Richthofen, ela praticou o delito, mas de forma indireta. Não foi ela que assassinou o pai, ela mandou, né, o namorado, a mandato dela, praticou o delito, mas ela está ligada diretamente. Isso aí se aplica a um dos artigos 157 do Código Penal, que é quando o sujeito ele vai agir diante um processo de concurso, que eles chamam, que é quando eles se juntam, né, é a união de 2 ou mais pessoas para cometer um delito, né? Então, se ele comete esse delito, a gente pode destacar que esse sujeito ele estava envolvido, ele praticou o ato. Na época do delito, vou mudar aqui a cor, o sujeito tinha, né, entendimento, ele compreendia que o seu comportamento era de caráter criminoso, ou seja, ele sabia que aquele ato iria justamente prejudicar a vida de alguém, prejudicar a convivência, colocar em risco o bem jurídico maior. Se sim, se ele tinha entendimento, ele é imputável. Já se enquadra. E terceiro ponto,
que a gente precisa destacar como condição básica da avaliação é saber se na época o sujeito poderia, né, escolher, ele tinha essa livre escolha de praticar ou não o delito. Ele tinha a opção de matá-la ou não. Se ele compreende isso, então ele também é imputável. Professor, quando uma pessoa pode ser semi-imputável? Quando você faz a avaliação de uma pessoa semi-imputável, você percebe que ela não atende à condição básica ponto 2. Na época, no momento, ela não tinha entendimento do seu caráter criminoso. É como se o sujeito entrasse em um surto psicótico, desculpa, ou ele tenha um surto, né, uma oscilação de humor como a bipolaridade. Então, se ele tem isso, é provável que ele não tenha entendimento sobre o caráter criminoso. Uma pessoa sonâmbula, né? Uma pessoa sonâmbula, ela cometeu um crime quando estava no ato de sonambulismo. Isso quer dizer o quê? No momento do ato criminoso, ela não tinha entendimento sobre o seu comportamento. Depois que passou, que foi destacado que foi ela vai perceber, mas naquele momento não. Ela não tinha esse entendimento, né? Ela não compreendia, ela não teve uma opção de escolha naquele momento, tá? E o inimputável, ele vai atender também esses dois pontos, tá? Tanto 2 quanto 3. Então, a avaliação psicológica, vocês precisam focar justamente nessas condições também. Quais os testes que mais se utilizam, pessoal? Nós temos um teste de saúde mental. Nós temos até esse teste na clínica. Nós vamos estudar os testes na terceira MPC devido ao coronavírus. Nós podemos utilizar o palográfico. Por que o palográfico? Porque o palográfico ele vai analisar a agressividade, alguns pontos. Nós podemos utilizar o teste de personalidade, né, que é muito viável para destacar se o sujeito é ou não um antissocial. Como eu mostrei para vocês os transtornos, todos aqueles transtornos que eu mostrei para vocês se enquadram em sujeitos inimputáveis, ou seja, eles não têm capacidade mental nem de se determinar, exceto o antissocial, tá? O antissocial não se enquadra em inimputável, ele é um sujeito imputável. Então a gente pode aplicar o Rorschach, eu não sei escrever esse nome, então vou escrever só até onde eu sei, e o TAT, né, o TAT 2, o Zülliger e entre outros testes de personalidade, tá bom? Ok? Pois bem, então a gente pode se dizer, olha só, que a capacidade de imputação jurídica dependeria da razão de um livre-arbítrio à época do crime. Quando você vai fazer, e aí é por isso que eu trago para vocês, que vocês precisam focar na avaliação psicológica no momento do ato criminoso. Se esse sujeito, no momento do ato criminoso, ele tinha um processo racional, consciência sobre o seu comportamento, e se ele tinha um livre arbítrio, ou seja, ele poderia escolher na época do crime um outro comportamento. A avaliação ela não é muito simples nesses aspectos, apesar delas serem utilizadas em outras áreas, por exemplo, na penitenciária, né? A Susana von Richthofen, ela antes de solicitar, quando ela solicitou o regime semiaberto, ela passou por uma avaliação psicológica, onde foi comprovado que ela não poderia retornar à sociedade ainda, porque ela era considerada uma pessoa antissocial, né? Perversa. Quando você faz essa avaliação psicológica dentro do âmbito penal, você vai estar ali atuando para inserir esse sujeito ou não em um sistema carcerário que vá prejudicar ele ou totalmente, né, auxiliar uma sociedade. Porque se você diz que ele é imputável, a sociedade ela vai ficar livre de uma pessoa que é, por exemplo, um criminoso, lembrem-se, entre a lei e a justiça, né, o objetivo maior. E se ela for inimputável, que busque, né, porque as pessoas têm uma ideia, quando o sujeito é inimputável, ela não responde criminalmente. Isso é um erro. A pessoa vai responder sim pelo crime. A diferença é que ela vai passar por um processo de
medida de segurança, tá? E de quem é esse papel? É nosso, através da nossa avaliação, através dos nossos instrumentos avaliativos, tá bom? Com a sua avaliação, você vai dizer se esse sujeito ele é totalmente, né, consciente e teve o livre-arbítrio da época, ou seja, se ele é imputável. Se ele é parcial, poxa, ele tinha consciência, mas ele não se determinava. Professor, como é que eu vou saber que esse sujeito ele não se determinava? Você vai fazer a avaliação psicológica, quando você fizer a entrevista, lembrem-se, você vai coletar informação. E ele vai conseguir destacar para você o que aconteceu. Mas ele vai também relatar como ele se comportou. Você vai analisar. Por isso que a observação e a escuta qualificada na avaliação psicológica, elas também têm que ser ponto central, pessoal. Aqui tem que ser feita uma avaliação de forma minuciosa. Porque se você diz que ele é parcialmente imputável, isso quer dizer o quê? Que ele tinha capacidade e não conseguia se determinar, ou ele se determinava, mas ele não tinha capacidade mental. E a nula é o sujeito que não tem nenhum dos dois, tá bom? Aqui é o que eu falei para vocês sobre o entendimento do caráter criminoso e de auto se determinar, tá bom? E aí, você quando faz a avaliação, você vai dizer se esse sujeito, ele vai se enquadrar em alguma das hipóteses de doença mental, ou seja, será que esse sujeito tem alguma doença mental? Será que esse sujeito, ele tem aí algum sofrimento psíquico que faz com que ele não tenha capacidade de discernir o certo ou o errado? Exemplo, nós tivemos um caso em Rio Branco, onde um rapaz ele matou uma senhora porque ouviu um cachorro dizer, né, para ele fazer aquilo. Tem um adoecimento mental, então a gente precisa analisar. É uma esquizofrenia, né, é uma bipolaridade, enfim, é uma paranoia. Então a gente precisa analisar. Eu vou colocar um caso aqui para vocês, onde vocês vão estudar. Depois vocês vão pesquisar um pouco sobre esse caso, onde vocês vão ver que foi incluído, né, que foi destacado justamente e um laudo psicológico e psiquiátrico de inimputável. Desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Menoridade penal. Menoridade penal é menores de 16 anos que são considerados, conforme o direito civil, incapazes absolutos. Professor, então quer dizer que quando eu faço avaliação e o sujeito ele é menor de idade, ele não vai cumprir uma pena? Sim, ele vai cumprir a pena de segurança conforme o ECA, né, onde ele vai para um centro de reeducação, onde há um psicólogo lá para trabalhar essas questões de comportamentos que ele teve, tá bom? Embriaguez acidental completa e a embriaguez patológica completa. Tem um teste que eu vou dar uma procurada depois, que ele avalia se o sujeito ele é alcoólatra, né? Se ele está em uma taxa de alcoolismo ou não, se ele é alcoólatra ou não, né? Patológico. E esse teste ele é muito aplicado quando você recebe casos. Por exemplo, quando eu trabalhei em comunidade terapêutica, eu recebi casos dessa área e eu aplicava esse teste, que é um pequeno questionário. E ele te dá scores, né, dentro da avaliação, se o sujeito ele atinge um fator numérico, né, um score da embriaguez patológica. Eu vou deixar disponível para vocês também, porque isso é um testezinho que ele é liberado tanto para assistente social quanto para psicólogo, ele é liberado. Ele não é um teste apenas restrito, ele é um questionário que faz uma avaliação. E o psicólogo ele se utiliza muito dele. Quem atuar nessa área pode se utilizar para essa área, tá? E vocês mesmos podem fazer com vocês. E aí vocês vão saber que a gente precisa analisar o grau de embriaguez desse sujeito. Se ele está em um grau inicial, né, de dependência, médio, né, moderado ou grave, tá? Que é a dependência completa. Essas pessoas, elas também são consideradas inimputáveis ou podem ser consideradas semi-inimputáveis. Então, com isso, a gente pode perceber que não é só doença mental que enquadra o sujeito em um processo de inimputável. Porém, a gente precisa entender que isso não isenta a culpabilidade deles. A diferença é que nós tentamos, né, fazer uma avaliação
para que nós possamos dar a eles uma nova medida de segurança de um tratamento. Que aí a gente começa a analisar também se o sujeito por isso que a gente precisa entender um pouco sobre o direito. A gente precisa entender se esse sujeito é ou não réu primário. Se ele é réu primário, será que compensa eu fazer uma avaliação? Eu percebo que eu faço uma avaliação, esse sujeito tem uma embriaguez patológica, só que ele não tem nenhum adoecimento mental. Será que eu coloco considerando ele imputável, mandando ele para o sistema carcerário? Será que vai adiantar, sendo que lá também surge outras drogas, surge o processo de bebida alcoólica, né, que a gente sabe que isso tem? Será que isso é viável para ele? Ele é réu primário. Então, não seria mais viável eu dar um laudo destacando como melhor probabilidade de recuperação e de trabalho, uma medida de segurança de internação compulsória, onde ele vá para uma clínica de recuperação? Veja bem, olha como a avaliação psicológica ela é importante. Você precisa, por isso que a gente fala, se desprenda da suas ideias, seus conceitos, porque você precisa agir conforme o bem-estar jurídico e da lei, preservando sempre o bem maior jurídico, a vida, tá bom? Então a gente precisa se despir, né, a suspensão a priorística dos nossos conceitos para fazer uma avaliação psicológica, tá? A gente precisa, conforme o Código de Ética, né, fazer com que a minoria seja prejudicada, né? O prejuízo seja para a menor parte, tá bom? E aí, assim, dentro dessas comprovações de imputáveis e inimputáveis, surgiu aqui 3 momentos importantes dessa avaliação. Inicialmente, se levava uma questão muito biológica. Isso lá no final do século XIX, início do século XX, quando se considerava, levava em consideração a causa, ou seja, o evento, o ato criminoso, e não os efeitos dela. Então, não consigo entender os efeitos. Que condiciona a imputabilidade, ou seja, condicionava o sujeito a ser imputável. A inexistência de doença mental, de desenvolvimento, era existente. Então, assim, a gente não tinha, nesse momento, uma ideia de adoecimento mental. A gente não tinha uma ideia de que a avaliação psicológica era importante. Como foi ganhando o caso? Quando surge a psicologia forense. E aí surge o segundo momento, que é o sistema psicológico. Então, nós tivemos o sistema biológico, que, se o sujeito não tinha nenhuma condição biológica, fisiológica, não poderia ser considerado inimputável, e sim imputável. Depois de algum tempo, surge aí a psicologia dentro do âmbito criminal, onde começa a dar importância ao efeito do processo, e não à causa. Então, peraí, eu não levo em consideração as questões mentais, beleza, mas olha o efeito que isso pode causar se esse sujeito for encarcerado, né, junto com outras pessoas que são imputáveis e não têm nenhum adoecimento mental. E aí é onde começa a se surgir, em um período, né, ali do século XIX para o século XX, surge o que eles chamaram de asilo mental, que depois foi passado por manicômio ou hospitais psiquiátricos, né, que o primeiro foi construído em São Paulo. Antes, todos eles eram colocados em encarceramento junto com pessoas que não tinham adoecimento mental. E nesse segundo sistema, se muda. Então, já tinha uma condição, né, o sujeito, no momento do fato, tinha condição de compreender o seu caráter ilícito e de determinar-se de acordo com essa compreensão ou não. Então, eu começo a entender que existe um processo psicológico. Mas e aí, esse sujeito consegue ou não consegue se compreender? Eu começo a analisar. E hoje nós temos o terceiro sistema. Esse sistema é conhecido como sistema biopsicológico. Ou seja, é uma junção entre os dois primeiros, onde eu trago uma questão biológica, uma questão psicológica. Eu dou ênfase tanto à causa e o efeito, né? Aqui está, toma em consideração a causa e não o efeito, mas a gente toma em consideração tanto a causa e os efeitos, tá? Não, esse não aí não era para estar aí. A gente toma em consideração esses dois fatos
E aí o sujeito só vai ser considerado inimputável o sujeito que tiver algum transtorno mental, alguma deficiência ou transtorno ou retardo no seu desenvolvimento psíquico. Aí sim, o sujeito, ele não tendo a capacidade de compreender o seu caráter criminoso e de não determinar-se de acordo com essa compreensão que ele tem. Então, hoje, o sistema mais existente é o sistema biológico, biopsicológico, tá? Biopsicológico, esse é o sistema mais abrangente, ok? Com isso, com a sua avaliação psicológica, você vai conseguir fazer com que leve ao juiz a uma tomada de decisão da sua medida de segurança. Que medida de segurança é essa, pessoal? É o tratamento alternativo que se dá ao réu que praticou um crime. Então, o sujeito ele poderia ser imputar-lhe, né, uma culpa, porém, eu não posso fazer isso, mas a sua punibilidade vai ser de uma forma diferente. O sujeito que é considerado inimputável, ele não está isento de uma punição, tá bom? Ele vai passar pela medida de segurança. E essa medida de segurança, ela pode ser de duas formas. A primeira é a internação, onde você vai internar compulsoriamente esse sujeito, ou uma clínica de recuperação, por exemplo, as pessoas que fazem uso abusivo de entorpecentes, são réu primário, ou em um hospital psiquiátrico, aquelas pessoas que têm algum transtorno mental. E a segunda é o tratamento ambulatorial, né? Que é o tratamento onde o sujeito ele vai para algum canto, por exemplo, o PS, e ele passa um período ali e ele depois retorna a casa, né? Lógico, professor, então isso ele vai para casa. Mas depende do caso. Não é qualquer caso, né? Por isso que você, quando faz a avaliação, você vai destacar qual das duas medidas de segurança é mais viável a esse sujeito, conforme o artigo 96, tá? Poxa, se foi olha só, eu mostrei para vocês aqui, ó, que pode ser uma embriaguez, né, acidental completa. Será que nesse momento, né, é réu primário, é um sujeito que tem não houve óbito, foi só um acidente, mas ele infringiu uma lei, que é justamente em dirigir embriagado. Será que só o tratamento ambulatorial não seria o suficiente? Né? Então, você, com a sua avaliação, é que vai dar o pontapé inicial. E, pessoal, 99% das vezes o juiz vai agir conforme a sua avaliação. Esse 1% eu deixo para aqueles que não atendem e não levam em consideração a nossa avaliação que existe. Mas 99% vai agir conforme a sua avaliação e conforme o seu laudo. Então, muito cuidado, porque se você faz uma avaliação considerando um sujeito, por exemplo, antissocial, que é considerado um sujeito manipulador e tudo, inimputável, pode ter certeza que esse sujeito ele vai voltar a cometer outros crimes. Tá bom? Eu vou deixar para vocês essa aula. A nossa aula próxima vai ser online, onde a gente vai falar sobre isso. A gente vai trabalhar um outro tema de avaliação e que nós possamos aí, que vocês possam, né, ler o texto que eu vou deixar junto com essa aula e assistam o vídeo do caso que eu falei para vocês e pesquisem depois o que foi feito, né, porque já tem um parecer onde ele foi considerado inimputável. Vocês leiam e entendam melhor. Beleza? E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera.